Meus queridos amigos, tem gente que fica hipnotizada quando lê João capítulo 1, verso 17. É o que eu chamo de hipnotismo teológico. A pessoa lê o texto e já acha que João está abolindo a lei para botar a graça no lugar. Mas será que foi isso mesmo que João quis dizer? Fique comigo, porque hoje eu vou acabar com esse hipnotismo e mostrar a verdade que está por trás desse texto. Algumas pessoas dizem que a graça só começou depois da cruz, porque João, capítulo 1, verso 17 diz: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas será que isso significa que antes da cruz ninguém foi salvo pela graça? Será que João está dizendo aqui nesse texto, será que ele está afirmando aqui categoricamente que Deus tinha dois planos diferentes para a salvação? Um pela lei e o outro pela graça? É pelo contrário, meus queridos amigos. Eu afirmo para vocês que é pelo contrário. Esse texto está mostrando para cada um de nós que lei e graça não se competem entre si, mas elas trabalham juntas. É como um barco que só navega se tiver os dois remos. Se faltar um remo, ele gira em círculo. Assim, meus queridos amigos, a lei, ela aponta o pecado. E a graça traz a solução para esse pecado. Uma completa a outra. Uma outra pergunta importante para a gente pensar. O texto está dizendo aqui que a lei veio por Moisés. Se a lei veio por Moisés, isso então quer dizer que antes de Moisés não havia lei? Eu quero falar para você que esse raciocínio, ele é equivocado. Eu quero dizer para você que a lei, ela já existia, mas não de forma escrita. Ela era transmitida de pai para filho. Os pais conversavam com os filhos e passavam para eles a lei de Deus. Senão a gente poderia pensar hoje, antes de Moisés, o povo poderia viver do jeito que eles quisessem. Sim, poderiam viver do jeito que bem entendessem, sem nenhuma regra. Mas não é assim que muitos entendem que a lei foi dada por Moisés, então antes de Moisés não tinha lei. Mas a Bíblia mostra que não. Olha o caso de Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, versos 7 e 8. Deus advertiu Caim: o pecado jaz à porta. Como que haveria pecado, meus queridos amigos, se não tinha lei? Não é assim que muitos dizem? Antes de Moisés não tinha lei. Mas a Bíblia está dizendo aqui: o pecado jaz à porta. E a gente chega aqui no capítulo 39 de Gênesis e encontramos a história de José, que você conhece, aqui do verso 7 até o verso 12. José fugiu da esposa de Potifar, dizendo que seria um pecado contra Deus. Se não houvesse lei, como muitas pessoas dizem por aí afora na internet, como que José então teria essa consciência? Gênesis capítulo 26, versos 4 e 5. Deus declara que Abraão guardou os seus mandamentos, estatutos e leis. Está claro, está aqui na palavra de Deus. Êxodo capítulo 16, versos 27 a 30. Aqui antes de Moisés entregar as tábuas dos 10 mandamentos para o povo. E a Bíblia é clara em dizer para cada um de nós, aqui em Êxodo capítulo 16, dos versos 27 ao 30, o povo já era cobrado sobre a guarda do sábado, inclusive em relação à lei.
Até quando vocês vão continuar transgredindo a lei de Deus? Agora, Romanos capítulo 4, o verso 15. Dê uma lida na sua Bíblia. Romanos 4, verso 15 e Romanos capítulo 5, verso 13. O apóstolo Paulo aqui está falando que onde não há lei, também não há transgressão. Por que isso é importante? Já que antes do Sinai não tinha lei, e Paulo está dizendo então que onde não há lei não tinha transgressão. Mas a Bíblia aponta diferente. Fala aqui que José evitou de transgredir, fala que Caim, ele transgrediu, e tantos outros exemplos que nós temos aqui de pessoas que pecaram. O próprio povo do dilúvio, os antediluvianos, eram pessoas pecadoras. O próprio Adão pecou. E aí, tem pessoas que dizem, esse é absurdo. Acredito que por ignorância teológica. Então, o José poderia pensar assim: Deus não vai levar em conta o meu pecado porque eu nem conheço a lei. Mas não era assim que José pensava. Ou seja, se houve pecado antes de Moisés, é porque a lei já existia. A Bíblia é clara aqui em Romanos capítulo 3, verso 20, que é por intermédio da lei que a gente sabe que está pecando. 1 João 3, verso 4, no original está assim: porque o pecado é a transgressão da lei. Obviamente, essas pessoas sabiam que estavam em pecado porque eles tinham o conhecimento da lei de Deus. Portanto, dizer que a lei veio por Moisés significa que apenas ele foi um instrumento humano para entregar a lei de Deus escrita para o povo. Vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Digamos assim, na igreja de vocês, alguém poderia dizer: olha, o pastor trouxe o evangelho a essa igreja. Mas a salvação não vem pelo pastor. Você concorda comigo? O evangelho veio por ele que pregou na igreja. Mas a salvação vem por quem? Vem por Cristo. Mas pense comigo, o pastor trouxe o evangelho na igreja. Não tinha o evangelho, ele chegou, construiu a igreja e pregou. Mas esse evangelho passou a existir depois que o pastor pregou ou ele já existia? Sim, parabéns, ele já existia há quase 2000 anos, se levarmos em consideração o evangelho do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento muito mais de 3000 anos. O pastor na igreja, ele é apenas o mensageiro. Da mesma forma foi Moisés. Assim como o pastor leva o evangelho na sua igreja, Moisés entregou a lei, mas a lei já existia antes dele. O pastor prega na sua igreja o evangelho, mas ele já existia antes do pastor nascer. E tem um outro detalhe importante que você precisa saber. Moisés não apontava para si mesmo, ele apontava para Cristo. Olha só que interessante, tem muitas pessoas que pensam que Moisés só falava da lei. E eu quero dizer para você que é isso mesmo que eu estou dizendo. Moisés, ele apontava para Cristo. Leia comigo João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está falando que as Escrituras falam de quem? De Moisés? Falam de Jesus. E quando Jesus disse isso aqui, nem tinha ainda o Novo Testamento escrito. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento, mas é claro que toda a Bíblia fala de Jesus. Mas ele estava dizendo que os escritos de Moisés, os Salmos, os profetas, todos testificavam de Jesus. Não existia uma competição, como muitos pensam hoje. O Antigo Testamento só falava da lei. Agora vem aqui comigo para João capítulo 5. No mesmo capítulo 5, os versos 46 e 47. Olha o que Jesus disse, grave isso aqui em seu coração. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que vocês não creem no que ele escreveu,
como crerão no que eu digo? Hein? Como crerão no que eu digo? Ou seja, meus queridos amigos, até os escritos de Moisés, incluindo a lei, testificavam de Jesus, da graça de Deus, que manifestaria de forma plena. Moisés não era o centro, mas ele era o sinalizador que apontava para Cristo, o Salvador. Agora, meus queridos amigos, observe que quando João diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ele não estava afirmando que antes de Jesus ou antes da cruz não havia graça. Ele está mostrando que a graça se manifestou plenamente em carne e em osso. João capítulo 1, verso 14. Moisés entregou a lei escrita que mostrava o pecado, mas Jesus é a encarnação da graça que limpa esse pecado dessa pessoa arrependida. Moisés apontou o caminho, falou para as pessoas: vão por aqui, façam isso. Mas Jesus é o próprio caminho. Moisés mostrou o que é pecado, mas Jesus mostrou o perdão e a transformação. Lei e graça, meus queridos amigos, não se anulam, elas se complementam. E aí nós poderíamos fazer aqui uma reflexão final, através de uma pergunta retórica. Então, será que existem duas classes de salvos? Uma pela lei no Antigo Testamento e outra pela graça no Novo Testamento? Ah, meus queridos amigos, e eu digo para vocês que de jeito nenhum. A Bíblia mostra que a salvação sempre foi pela graça. E mais, Apocalipse capítulo 15, verso 3, fala que os salvos cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. Isso mostra que lei e graça nunca foram opostas, mas que elas andam juntas, inseparáveis. Meus queridos amigos, Moisés representa a lei de Deus, que mostra o pecado. A lei de Deus diz que não pode isso, que não pode aquilo. Ela está apontando um defeito, algo que precisa ser corrigido. Moisés é como se fosse um espelho, que quando você olha para ele, ele mostra o sujo que está no seu rosto. Mas observe, se está sujo o seu rosto, você precisa de algo para limpar, concorda? Você precisa de água. A lei dada por Moisés, que já existia antes, desde a criação, que já vimos aqui, ela também apontava e aponta o pecado. Mas assim como o espelho mostra o sujo e precisa de água, quando a lei mostra o pecado, é preciso ter algo para limpar também. E sabe o que é? É aquela que é inseparável da lei de Deus, a graça. É Jesus Cristo que limpa o pecado. Você está entendendo agora? Faz sentido para você? Portanto, é por isso que lei e graça sempre caminharam juntas, assim como o espelho e a água. O espelho mostra o sujo e a água limpa. A lei mostra o pecado e Jesus limpa. Amém? 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 Que sentido faria você olhar para a lei de Deus e descobrir que você está pecando se não tivesse a graça de Cristo para poder limpar esse pecado quando você se arrepende? De que sentido faria o espelho você olhar para ele? Nossa, meu rosto está sujo, mas não tem água. Mas também, pensa aqui comigo, que sentido faria se você tivesse água, mas você não sabe que o seu rosto está sujo? Então para que água? No contexto da limpeza, qual seria a importância? Você não sabe que o seu rosto está sujo? E para que serviria a graça de Cristo se você não sabe que você é pecador? Porque é a lei de Deus que mostra quem está em pecado, para ele poder se arrepender.
É a lei de Deus que fala assim: você precisa mudar de vida. Você está desonrando seu pai? Você está adorando uma imagem? É a lei de Deus que vai mostrando para a pessoa que ela está no caminho errado. Por isso a lei de Deus, ela é espiritual. Pensa, se não tivesse lei, então não teria pecado. Já mostrei isso aqui, Romanos capítulo 4, verso 15 e capítulo 5, verso 13. Se não tem lei, não tem pecado. O pecado não pode ser levado em conta. Se não tem o espelho para mostrar que o seu rosto está sujo, para que vai servir a água? Ela está diante de você, mas você não usa porque não sabe que o seu rosto está sujo? E eu vou aqui fazer depois um vídeo especial mostrando para vocês que a lei e a graça sempre andaram juntas desde o princípio. Meus queridos amigos espectadores, o que a Bíblia mostra para cada um de nós é que a lei e a graça estarão na eternidade em perfeita harmonia diante do trono de Deus. E é claro, no próximo vídeo eu vou explicar com mais detalhe para vocês sobre a graça e a lei por toda a eternidade, antes da cruz e depois. Vou mostrar para vocês Davi, Moisés, Jó, Abraão e tantos outros que viveram antes da cruz. Pela graça em Jesus Cristo, são os heróis da galeria da fé. E eu vou mostrar para vocês que a graça de Jesus é o único meio de salvação para toda a humanidade em todas as épocas, antes e depois da cruz. A lei mostra a nossa necessidade e a graça mostra a resposta de Deus. A lei revela o problema e a graça de Deus oferece a solução. Sozinhas, elas seriam incompletas. Juntas, elas nos conduzem à vida eterna. Por isso, valorize a lei. Ela mostra o quanto nós precisamos de Deus. E abrace a graça, porque ela mostra o quanto Deus nos ama. Desde os tempos antigos, Deus nunca deixou o seu povo sem direção. A lei foi passada de geração em geração até ser escrita, e a graça acompanhou cada passo da história. No plano divino, lei e graça caminham de mãos dadas para nos levar de volta ao coração do Pai. Se essa explicação ajudou você, compartilhe essa mensagem com seus amigos. Deixe o seu like, comente aqui embaixo o que achou, ative o sininho para não perder os próximos estudos e se inscreva aqui no nosso canal. E não se esqueça, no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais esse tema. Não perca! E também me siga no Instagram, @radialista.jancarlos. Vou deixar aqui na descrição. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.